Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Eu, Luan, estou trazendo aqui tudo o que vocês precisam saber sobre a revisão da vida toda. E agora eu vou trazer uma notícia aqui para vocês. O pagamento da revisão da vida toda foi liberado. Veja se seu nome está na lista. A gente vai trazer tudo direitinho sobre o que é esse pagamento, desmistificando todos os problemas e mostrando para você como isso tem a ver com a revisão da vida toda, tá? Então, entenda direitinho assistindo até o final do vídeo. Comenta sempre no final, dizendo que valeu a pena assistir, porque isso ajuda bastante a gente entender se o conteúdo está contento, tá bom? Então vamos lá, se está no INSS Explicado, a gente faz vídeos diários sobre o INSS, pede para que você se inscreva no canal, deixe aí os sininhos de notificações ativadas e sempre comente dizendo se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem ver outra coisa aqui no canal e principalmente se vocês entenderam tudo direitinho. Mas assiste até o final, é um compromisso que a gente pede com vocês, porque sempre a gente traz as informações explicadinhas e no final a gente faz a relação com o que a gente faz na chamada do vídeo, tá bom? Então, atrasados de aposentados e pensionistas. O CJF, Conselho de Justiça Federal, liberou 1,8 bilhões para pagar os atrasados de aposentados e pensionistas do INSS, que venceram ação de concessão ou revisão do benefício contra o Instituto. Então, você da revisão da vida toda, que teve aí sua revisão da vida toda aprovada na Justiça, tem aí um processo que você ganhou de revisão contra o Instituto e pode sim estar nessa lista. O montante irá quitar as RPVs, requisição de pequeno valor, que são dívidas judiciais de até 60 salários mínimos, hoje em R$ 79,2 mil, que é o limite do teto do Juizado Especial Federal, em 84.091 processos com 109.403 beneficiários. Perceba vocês que eu vou no final do vídeo explicar a diferença de RPV e de precatório e vou explicar também como isso tem a ver com a revisão da vida toda. É uma pergunta muito grande aqui. Eu ganhei a revisão da vida toda e aí vou ganhar meu retroativo quando? Tive meu salário alterado, mas não veio o retroativo. Vou explicar tudinho no final, tá bom? Para receber, o segurado precisa ter ganhado a ação sem que haja possibilidade de recurso e a ordem de pagamento do juiz deve ter sido emitida em junho, ou seja, a emissão do ofício de RPV, de expedição de RPV, tem que ser aí até junho. O valor total liberado pelo CJF em julho chega a 2,1 bilhões e inclui, além das dívidas previdenciárias, outras RPVs alimentícias, como diferenças salariais de servidores, por exemplo. Ao todo serão pagos 185.900 beneficiários que venceram 148.700 processos. Sempre o número de beneficiários é maior do que os processos, porque às vezes em um processo tem mais beneficiários, mais de um beneficiário. Às vezes é uma pensão que é para 2 filhos, por exemplo. O dinheiro é liberado ao TRF, Tribunal Regional Federal, responsável pelo processo na região onde o segurado acionou a justiça contra o INSS. E aí, para você checar se você está nessa lista, você precisa ir acessar o sítio da sua região. Se você for da primeira região, o TRF tem sede no Distrito Federal e com jurisdição no DF, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Esse é o TRF de maior abrangência, né? TRF da primeira região, e ele recebeu aí 734.979.000 reais aproximadamente para pagamento de 37.37.781 processos com 44.138 beneficiários. TRF2, sede no Rio de Janeiro, com jurisdição no RJ e no Espírito Santo, recebeu 153 milhões e 142 mil reais aproximadamente para pagamento de 6.780 processos com 9.119 beneficiários. O TRF da terceira região, com sede em São Paulo e Mato Grosso do Sul, com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul, recebeu 253 milhões e 385 reais aproximadamente para pagar 8.599 processos com 10.929 beneficiários. TRF4, sede no Rio Grande do Sul, jurisdição Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ou seja, toda a região sul, recebeu aí 334 milhões e aproximadamente 90 mil reais para pagar 17.164 processos com 22.297 beneficiários. TRF5, sede em Pernambuco, com jurisdição em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba,
recebeu 246 milhões e 396 mil reais aproximadamente para o pagamento de 13.767 processos com 22.920 beneficiários. Para saber se você vai receber, o aposentado deve fazer a consulta no site do TRF de sua região. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o cidadão pode consultar o site do TRF, Tribunal Regional da Terceira Região, no trf3.jus.br. E cada tribunal tem o seu sítio. Eu trouxe esse aqui como exemplo, porque é uma região de grande abrangência, tem um número alto de processos. E, segundo o tribunal, os valores já foram repassados e os processamentos das informações começou. Lá no TRF3 eles informaram isso. O procedimento deve ser finalizado no início da próxima semana, com a abertura das contas, atualização do sistema e comunicação aos juízos. Também é possível acionar o advogado da causa, e é o que é recomendado pelo INSS Explicado. Você busca o advogado aí da sua confiança, que foi aquele que contratou, que venceu o processo para você, e que certamente também vai estar aí à frente desses valores que são devidos a você, até porque, querendo ou não, muitos dos contratos são fechados em cima desses valores, então também é interesse do advogado te dar conhecimento desses valores. Ele irá fazer a conferência e saber se os valores foram liberados neste lote. Na consulta, o aposentado deve informar o seu CPF ou o número da OAB de seu advogado. O segurado consegue ver o valor que será depositado pela Justiça, basta ir ao campo onde se lê valor inscrito na proposta. Esse montante, no entanto, poderá ter correções conforme a data de pagamento. O dinheiro cai na conta conforme a liberação do TRF após uma etapa chamada de processamento, onde há abertura de contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do aposentado ou de seu advogado. É possível sim que aí a RPV seja paga em nome do advogado, e aí até por isso às vezes é mais fácil o advogado fazer essa consulta. Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar o mês que aparece no campo data do protocolo TRF. Recebem em julho os segurados que tiveram o atrasado liberado pelo juiz em algum dia do mês de junho. Após o pagamento, aparecerá as informações pago total ao juízo. Então, isso aí são as formas que você vai ver o seu pagamento. Lembrando aqui que agora a gente vai começar num assunto que é muito importante para a revisão da vida toda, e é importante vocês abrirem os olhos. Diferença de RPV ou precatório. Ao fazer a consulta do seu atrasado no site do tribunal da sua região, é possível saber se irá receber por RPV, que é paga em até 2 meses após a liberação dos valores com o juiz, ou por precatório, liberado apenas uma vez por ano pelo CJF. Para quem receberá um atrasado de até 60 salários mínimos, no campo procedimento estará escrito RPV. Já se o valor for maior nos campos, estará escrito PRC, que significa precatório. RPV, remessa de pequenos valores, PRC, precatório. Lembrando aí que as causas que envolvem revisão da vida toda normalmente têm montantes muito altos de retroativo, então superam esses 60 salários mínimos. Quando o seu advogado ele deu entrada na causa, se ele deu entrada pelo Juizado Especial Federal para tentar uma velocidade um pouco mais rápido, ele já abdica desses valores que superam o teto. Por quê? Porque a RPV é muito mais rápida, muito mais eficaz, tem liberação todo mês, e mais do que isso, os pagamentos são mais fluidos, como posso dizer. Se um RPV foi emitido em junho, certamente em julho você receberá. Se um RPV foi emitido em julho, certamente em agosto você receberá uma diferença aí de mais ou menos uns 2 meses no máximo da remessa. Já o precatório pode demorar anos para você receber. E aí muita gente pergunta sobre o retroativo da revisão da vida toda. O retroativo da revisão da vida toda, se for acima de 60 salários mínimos, pode demorar muito tempo. E o aposentado e o pensionista, que está aí com seu processo de revisão da vida toda em andamento, tem que estar muito mais interessado, pelo menos nesse primeiro momento, em efetivar o seu direito mês a mês, tornando ali a sua aposentadoria ou a sua pensão, que é de um salário mínimo, num valor maior, de às vezes 3, 4 vezes maior do que o salário mínimo, e ter aquela melhora mensal e se preocupar um pouco menos com o retroativo, porque às vezes não vale a pena abdicar dos 60 salários mínimos, porque às vezes você perde muito dinheiro. As RPVs desses casos que a gente está comentando são referentes às concessões ou revisões de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e BPC. E aí eu pergunto, e aí vocês vão perguntar, e a revisão da vida toda, como é que fica? A revisão da vida toda entra no campo de revisão, ou seja, de revisão de aposentadoria ou de pensão por morte. Então aquelas pessoas aí que tiveram os seus benefícios de revisão da vida toda já transitado em julgado. Aí você vai perguntar, mas não está pendente de julgamento no STF? Não, não está. Os processos, eles não estão sobrestados mais.
Os processos eles podem andar na vara comum, eles podem andar nos tribunais. Então tinham processos de revisão da vida todas muito antigos que já estão saindo ou que já chegaram na sua etapa máxima aí de fase recursal. Teve aí às vezes já o parecer favorável, já em acórdão no tribunal e não teve aí interesse do INSS em recorrer e por isso às vezes já transitou em julgado. Existe sim ações da revisão da vida toda que já transitou em julgado. Lembrando que todo mundo que recebeu tutela de evidência, porque tem muita gente nos comentários que já recebeu tutela de evidência tem caráter precário. O que é caráter precário? Ela pode ser revista, revogada, ela pode ser suspensa. Então, ela não dá direito a retroativo. Então, a tutela de evidência é para satisfazer a situação ali mês a mês, que é o que eu estou falando que vocês devem focar, tá? Por quê? Porque vocês têm aquela melhora no mês, já vai ajudar vocês e às vezes vocês não precisam abdicar do teto aí para pagamento em RPV e esperam um pouco mais para receber o precatório, porque às vezes o precatório faz uma diferença na sua vida significativamente, porque gera um montante considerável. Então, primeiro ponto, quem recebe tutela de evidência certamente não vai estar listado nessa lista aí de RPVs liberadas. Segundo ponto, se você já teve trânsito em julgado, e sim, você pode ter tido trânsito em julgado mesmo com o julgamento do embargo de declaração pendente no STF, do tema de repercussão geral, são coisas diferentes, você pode sim estar nessa lista, tá? Então é bom consultar. E segundo, sempre que vocês optarem para dar entrada na revisão da vida toda, chequem quanto é a possibilidade de recebimento do retroativo, para ver se faz sentido abdicar do teto aí, né? Receber abaixo do teto, que é receber abaixo desses 60 salários mínimos. Tem que estar sempre ligadinho para não, na ansiedade, não acabar perdendo muito dinheiro. E lembrando que, para aquelas situações que tem direito à revisão da vida toda, a melhora mensal pode ser muito significativa a ponto de você não precisar abdicar aí desse valor excedente ao teto que paga por meio de RPV, tá bom? A gente tentou deixar o máximo explicado. Se vocês querem mais sobre esse tema, diferença de RPV, diferença de precatório, se vale ou se não vale a pena, quando é que você acha que deve abdicar, quando é que você acha que não deve abdicar do teto, deixa aí que a gente vai deixar informações para vocês, tá bom? Você teve o INSS explicado, meu nome é Luan, a gente pede para que você se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos diários, ative o sininho de notificações e recomenda esse vídeo aí para o pessoal ficar informado e deixar de cair nas mentiras que circulam por aí, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, eu te espero no próximo vídeo.